Ilustres amigos do canal, tudo bem? Inadimplência subindo, mercado imobiliário enfraquecendo. São os sinais de que essa crise está chegando aos poucos. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vininvest, o canal que traz informação verdadeira para você, ainda que você tenha dificuldade de aceitar esse cenário que está cada vez mais próximo. Vamos lá, vamos começar falando aqui primeiro sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Vini, por que o mercado imobiliário? Porque o americano costuma ter parte da sua renda investida em imóveis. É muito forte isso nos Estados Unidos. E quando ele enfraquece, pode ser um indicador antecedente de que algo maior está por vir. Principalmente quando nós olhamos aí esse gráfico que você está vendo aí do preço médio de venda. Olha o que está acontecendo no preço médio de venda dos imóveis. Olha que esse valor é o valor mais baixo desde 1965. Em outras palavras, a queda de venda de casas novas está acompanhado da queda do preço médio de venda. Olha esse absurdo, o menor valor que nós estamos verificando aí para você entender no mercado imobiliário. Veja que em outros momentos, quando nós tivemos queda nesse indicador, nós tivemos recessões. Vini, quando é que você verifica isso? Repara a linha zero no centro esquerdo aí do seu gráfico. Toda vez que esse gráfico em vermelho passou para baixo, uma boa parte das vezes nós tivemos recessões. E olha que o nível de 2008 já estava ali mais ou menos em menos 15. Agora nós estamos pior do que esse nível da grande crise financeira que nós tivemos nos Estados Unidos entre 2008 e 2009. Outro gráfico impressionante do mercado imobiliário é a inadimplência habitacional. Olha esse gráfico aí que nós estamos te mostrando que está no mais alto nível desde a crise financeira também. Esse é um índice da Freddie Mac que mostra a maior inadimplência dos últimos 15 anos. Novamente, preocupações aumentando cada vez mais no mercado imobiliário. Quando nós estamos falando aí de hipotecas muito caras, o americano muitas das vezes não consegue trocar de imóvel porque os juros estão muito altos. E saiu um outro indicador de que as casas novas estão com preço mais baixo do que as casas antigas. Veja que loucura o mercado imobiliário americano. E grave, ele costuma ser um importante indicador antecedente. E eu venho falando semana após semana sobre o enfraquecimento desse mercado, tanto nos Estados Unidos quanto principalmente na China. Lá, o mercado imobiliário já caiu mais de 80%. O governo chinês tenta estimular colocando dinheiro, mas parece que a crise lá não tem fim. Nos Estados Unidos está aumentando aos poucos. Veja esse gráfico. Bancos dos Estados Unidos com perdas não realizáveis. Olha a diferença dessas barras da direita do gráfico para as outras que nós tivemos lá em 2008. Vini, o que significa isso? Foram bancos que compraram títulos do governo americano quando as taxas estavam ali em 0,25%, 0,5%. E agora, se precisar resgatar, a perda estimada está em 685 bilhões de dólares. Você não ouviu errado, 685 bilhões de dólares. Qual é o problema disso? É que se várias pessoas precisarem de dinheiro e começarem a resgatar, os bancos não possuem esse recurso. E aí podemos ter uma nova crise financeira, a exemplo daquela de março de 2023. Esse registro aí não aparece muitas das vezes no balanço do banco, porque lá nos Estados Unidos tem uma lei que diz que se eles declaram que vão levar até o vencimento, você não precisa registrar isso no balanço. Já pensou? Olha o tamanho desse prejuízo e do problema que pode acontecer. Mas eu disse que esse vídeo é sobre inadimplência. E agora nós vamos detalhar um pouco maior o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Só que antes, dá aquele super like, porque volto a dizer, no intuito aqui é te alertar para que você tenha consciência do que está vindo. Ciclo de inadimplência nos Estados Unidos. Repara aí esse dado que é bem importante.
São duas informações que você tem nesse gráfico. Na linha mais clara, você está vendo aí o mercado então de empréstimos, a inadimplência no mercado de empréstimos. E na linha que você vê aí mais clara, mais escura, é o mercado de bonds, de high yield, aquele mercado de crédito mais arriscado lá nos Estados Unidos. O que você já pode reparar, claramente o gráfico subindo desde mais ou menos ali abril de 2022. Estamos chegando em índices de inadimplência que voltam a preocupar, com uma tendência claramente de alta. Você verifica que o fundo aqui embaixo já foi atingido há mais de um ano e agora a tendência é só subindo. Vini, por que está subindo? Porque com os juros altos nos Estados Unidos, o mercado imobiliário, as taxas subiram, cartão de crédito, mais ainda, empréstimo, seja ele de veículo ou qualquer outro de empréstimo, está nas nuvens. E o americano não tem mais aquela poupança graúda que ele recebeu na época do problema de saúde pública internacional. Ou seja, o dinheiro está acabando. E esses três novos gráficos voltam a repercutir sobre a inadimplência. O primeiro gráfico, você está vendo aqui à sua direita, é o gráfico de empréstimos pessoais. Veja, ele ainda está subindo, já está no nível mais preocupante, acima lá do nível de 2015, mas está subindo aos poucos. É por isso que eu venho dizendo que são fissuras na economia. Ainda não tivemos aquele colapso, aquele problema mais eminente, que geralmente acontece com uma grande notícia negativa, que pode chegar em breve ou ainda em 2024. O segundo gráfico, você está vendo aí também inadimplência de cartão de crédito. E o gráfico traz a informação, o mais alto valor desde 2012. É o que ele está trazendo aí para você entender. Veja, está subindo cada vez mais. 2012, estamos falando numa inadimplência de cartão mais alta dos últimos 11 anos. Não é pouco tempo, é muito tempo para você entender. E o último são os outros empréstimos, tirando então cartão e empréstimo pessoal. Em outras palavras, inadimplência subindo é o famoso calote aumentando. Não é no Brasil, é lá nos Estados Unidos. E isso é preocupante. Maior economia do mundo começando cada vez mais a trazer fragilidades. Veja esse outro gráfico aí para você. Só de bater o olho, você já verifica que a alta está bem grande e que ela começou em fevereiro de 2022. Alta assídua e contínua. Segundo ponto que eu quero que você olhe para esse gráfico. É o mais alto valor, então, durante muito tempo. É a dificuldade aí de conseguir empréstimo aumentando cada vez mais. E dizia assim na matéria, pesquisa do Fed apresentou aumento adicional de dificuldade dos consumidores em conseguir linha de crédito, um movimento típico de aperto das condições financeiras. Veja, se os juros estão subindo, cada vez mais o americano tem dificuldade em conseguir crédito e a inadimplência vai subindo, porque ele não consegue se refinanciar. Parece um ciclo que vai sendo realimentado aos poucos. E a preocupação vai só aumentando quando a gente observa esse novo gráfico, que ele traz uma distinção entre a inadimplência dos grandes bancos e dos pequenos bancos. Na cor verde, você está vendo aí um gráfico que parece ser pequeno, porque ele está abaixo do vermelho. É a inadimplência dos 100 maiores bancos americanos. Só que você deve olhar, Vini, está muito distante do gráfico vermelho. Deixa eu explicar para você os dois. O verde é a inadimplência dos 100 maiores bancos. Ele já está na maior taxa dos últimos 10 anos, subindo e subindo bastante para você entender. O gráfico de cima são os outros que nós estamos falando. Então você vê aí que é a respeito então da taxa de inadimplência de cartão de crédito está subindo de forma bem acentuada. E essa preocupação vai aumentando cada vez mais. Podemos estar caminhando por uma desaceleração ou uma grande recessão americana. Mas ainda não chegou? Ainda não, porque esse indicador vem mostrando que o mercado de trabalho americano ainda continua forte. Veja que quando ele dispara, que é a taxa de desemprego, aí inevitavelmente nós verificamos recessões nos Estados Unidos. Só que elas costumam a subir muito rapidamente,
A recessão aparece quando o mercado de trabalho indica claramente que ele está subindo. Ainda não chegamos nesse ponto, mas já temos indícios em algumas organizações que essa situação está piorando. Olha aí, anúncios de demissão financeira em 2023. Os grandes bancos como Citibank, Goldman Sachs, a Robinhood lá nos Estados Unidos, aquela corretora mais barata, Charles Schwab, Wells Fargo, Morgan Stanley, enfim, inúmeros bancos americanos anunciando demissão de funcionário. Bancos acompanham o mercado financeiro bem de perto e costumam se antecipar a esse tipo de movimento. Mas não são só os bancos que estão aí anunciando demissões e também congelamento de salários. KPMG, a gigantesca empresa de auditoria. Volkswagen cortando milhares de empregos. PwC já dizendo que não vai ter aí aumento salarial. E outras empresas, como você pode verificar aí na sua tela. Em outras palavras, eu venho trazendo para você sempre informação para que você entenda o movimento do ciclo econômico financeiro. Volto a dizer, esteja preparado. Boas oportunidades vão aparecer para aqueles que compreendem de ciclo econômico. Eu aguardo você que é aluno do Vininvest na nossa live de amanhã do curso Super Previdência. Você não é aluno, mas é aluno de outro curso, você receberá o link também para entender em detalhes e esclarecer todas as suas dúvidas. Quarta-feira, às 20 horas, é a nossa live de alunos aqui do canal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que fique de olho nos sinais, cada vez mais aumentando. Um abraço e até o próximo vídeo.